Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova do Enem de 2023, primeira aplicação. Mas antes de mais nada, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 130 da prova amarela diz o seguinte: uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 em 2, usadas para prender uma carga de massa M igual a 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante, igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante, igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, as tensões iniciais nas cordas iguais a 0 e as duas cordas ideais. Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões nas cordas T1 e T2 em newtons serão. Então percebam que ele fala primeiro na aceleração e depois ele fala na frenagem. Quando a gente fala na aceleração, a gente tem a tendência do que? O corpo que está em repouso, ele quer permanecer em repouso. Então a tendência aí da carga M é querer ir para trás. O que vai acontecer? Nós vamos ter que a corda T2 aqui, ela vai fazer exatamente uma força aqui para frente, que a gente vai chamar exatamente de T2. Já a corda T1, ela vai ficar menos tensionada, praticamente nula a tensão dela. O que significa que o T1, para essa primeira situação, ela vai ser exatamente igual a 0. Então, de cara, a gente já consegue saber aqui que a T1 é inicialmente igual a 0. Então, já podemos observar que pode ser o item A, ou B, ou C. Já na frenagem, o que vai acontecer? A tendência do bloco que está em movimento é continuar em movimento. E aí, o que vai acontecer? A corda 2 ela vai ficar menos tensionada dessa vez. Então significa dizer que na frenagem o T2 aqui vai ser exatamente igual a 0. Então quem vai fazer força agora para poder segurar a carga vai ser exatamente a tração de 1. Então nesse segundo caso o T2 tem que ser nulo. E a gente percebe o T2 nulo tanto no item A, na desaceleração, quanto no B, quanto no C. Ou seja, gente, a gente vai ter que fazer conta agora, infelizmente. E aí o que nós vamos observar? Que na frenagem, a aceleração aqui no caso vai ser para a esquerda. E aí a gente tem que essa aceleração, ele disse lá na questão que vale 5 metros por segundo ao quadrado. Já na aceleração, a aceleração ela vai ser para a direita, já que a velocidade está aumentando. E ele lá na questão ele disse o quê? Que essa aceleração era de 3 metros por segundo ao quadrado. E aí agora, gente, é só colocar as forças que atuam no corpo, levando em consideração também a ideia do atrito. Mas como a gente tem que levar em consideração então o atrito, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui então, gente, é calcular a força de atrito, né? Vamos calcular logo aqui para trabalhar sempre já com valor direto. Força de atrito é dada por quem? Pelo coeficiente de atrito vezes a força normal. E aí é importante lembrarmos que a força normal, ela, no caso de um objeto que está sobre um plano horizontal, é a própria força peso. Aí a gente vai substituir, então a força de atrito aqui vai ser exatamente o coeficiente de atrito vezes a força peso. Mas qual é a fórmula da força peso mesmo? Peso é o produto entre a massa e a gravidade. Isso significa dizer que a força de atrito então vai ser o coeficiente de atrito multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade. Fazendo as devidas substituições,
o coeficiente de atrito dado na questão que é 0,2, a massa dada lá no início da questão vale 200 e a gravidade que ele também disse na questão que no caso vale 10. Aí a gente faz a multiplicação, 0,2 por 10 que dá 2 vezes 200 que vai dar exatamente 400 newtons. Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos olhar primeiro a situação 1. A situação 1 eu vou fazer de vermelho, como já devem ter observado. Situação 2 eu vou fazer de azul. E aí o que acontece, gente? Como o corpo está tentando ir para frente, ele estava parado, e aí o que vai acontecer? Eu tenho a força de tração empurrando ele para frente, só que o corpo queria ficar parado lá atrás. E aí o corpo vai entrar em movimento junto com o caminhão para um referencial externo. Então, o que isso significa dizer? Que a força de atrito ela vai estar no mesmo sentido da força de tração. Porque se a força de atrito tivesse sentido contrário, eu estaria exatamente fazendo menção contrária ao movimento. Então, significa dizer que no caso aqui de 1, esse aqui vai ser exatamente a força de atrito. Aí a força de atrito então é para a direita, a gente usa sempre o plano cartesiano como referencial. E aí nós temos que a força de atrito para a direita é positivo. A atração de 2 também está indo para a direita, então também é positivo. Não há mais nenhuma força horizontal, então já posso colocar o igual. E aí agora a gente escreve a massa vezes a aceleração. Como o movimento é acelerado, então significa dizer que a aceleração ela é positiva. Então vai ficar a própria massa multiplicada pela aceleração. Aí a força de atrito a gente já calculou, né, lá no início, que vale 400. A atração 2 é o que a gente quer descobrir. É igual, no caso, a massa, que vale 200, multiplicado pela aceleração, que vale 3. A gente passa o 400 para o outro lado, então nós vamos ter que a tração 2 é 200 vezes 3, que dá 600, menos o 400. Logo, a tração 2 aqui no caso vai ser exatamente de 200 newtons. E aí, com a tração de 200 newtons, a gente já fica em dúvida, olha só, no item A ou o item B. Agora falta a gente saber o T1 para a segunda situação e assim saber se é o item A ou item B, o nosso item correto. Daí, na segunda situação, a força de atrito vai fazer a mesma coisa que aconteceu no primeiro caso. Como o corpo está em movimento, quando ele começa a frear, ele começa a querer entrar em movimento. E aí a força de atrito vai gerar um movimento contrário, para que ele fique em repouso. Então a força de atrito aqui também vai ter o mesmo sentido da força de tração de 1. O que significa dizer que nós vamos ter aqui a força de atrito para a esquerda, então negativo, menos a tração 1 também negativo, vai ser igual a quem? Aí aqui a gente observa que a aceleração ela vai para a esquerda, então ela é negativa, porque é um movimento desacelerado, então vai ficar aqui menos a massa vezes a aceleração. Entenda, eu não estou dizendo que a massa ela é negativa, e sim a questão da aceleração. Aí a gente já coloca o sinal lá na frente. Aí a força de atrito a gente já sabe que vale 400, então menos 400, menos T1 é igual a menos a massa, que vale 200, vezes a aceleração, desaceleração aqui no caso, que foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos passar a tração para o lado direito e esse produto aqui a gente vai levar para o lado esquerdo da igualdade. Com isso, vamos obter a seguinte situação agora, ó. Vai ficar o menos 400, 200 vezes 5 dá 1000, como é menos 1000 passando para o outro lado vai ficar mais 1000, igual, aí o T1 que está negativo vai para o outro lado positivo. Aí menos 400 mais 1000 dá 600, então significa dizer que a tração para a segunda situação vai ser exatamente de 600 newtons. O que a gente vai observar agora, já que estávamos em dúvida entre o item A e o B, que esse valor aparece exatamente no item A, o que significa dizer que o nosso item correto é exatamente A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Então, pessoal, perceba que essa questão aí ela já foi mais complexa, as três próximas, essa e as outras duas, elas foram eu acho que as mais complicadas da prova do Enem. Além daquela lá que eu já resolvi, né, que foi em relação à passagem, né, da onda lá na parte sólida para o líquido e aí volta, fala do eco, né, ali também foi uma questãozinha um pouquinho mais complicada. Então ela fica aí essas 4 questões dentre as 4 questões mais difíceis
Juntamente, não podemos esquecer daquela de circuito elétrico também, né, que a gente fala lá a respeito dos cálculos matemáticos, beleza? E no caso também não podemos esquecer daquela lá de circuito elétrico, né, que ele falava a respeito da lâmpada que queimava. Então significa dizer que as 5 questões citadas, né, foram aí as 5 mais difíceis associadas à prova de física, beleza, gente? Então desde já um forte abraço, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!